Valendo, começando mais um Café com Pimenta. E hoje eu tenho uma entrevistada aqui comigo que dispensa apresentações, mas vou baixar a listinha dela. Capricorniana, astróloga, artista, estrela da casa. Ela também é DJ, cantora, escritora. Comigo aqui nesse podcast, esse videocast, que lembrando aí, tá nas plataformas, né, Brunão? Tá no Spotify, tá na Apple? Tá na Apple, tá no YouTube, é só ir lá procurar YouTube Tupi vermelhinho, a logo vermelhinha. E quem tá aqui comigo hoje para prestigiar mais um Café com Pimenta é ela, Leiloca Neves. E aí, Leiloca, tudo bem? Tudo bem, lindona? Tá tão lindo esse cabelo, tá, tô né? impressionada. Gostou? Tô louríssima. Louríssima, linda, loura. Né? Virginiana, vaidosa. É isso aí. Você é uma baita de uma capricorniana, né, Leiloca? Sou bem capricorniana, trabalho até domingo, meu amor. É? Tem nem tempo de namorar. Calma, Raymond terminou comigo. Ah, meu Deus. Não aguentou, será que é por isso que ele mandou mensagens pra mim esse fim de semana? Eu mandei ele pra sua casa. Ah, foi? Ah, então tá explicado. Leiloca, vamos começar esse papo com um cafezinho. Cafezinho, sol. Dona Sol vindo aqui aquecer o nosso... Luz do a nossa sol, conversa. Que a folha traz. Aproveitando, deixa eu ver essa caneca aí, ó. São Miguel Arcanjo. Olha, caneca poderosa. Essa caneca é do poder, ó. É. Qual é essa caneca que você costuma tomar seu cafezinho? Todo dia. Ganhei do meu irmão de presente. Do seu irmão? É? É. Libriano. Aliás, você falou, sou vaidosa. Vaidoso não é o virginiano, é o libriano. Eu não entendo os signos, eles me confundem. Meu irmão é vaidosíssimo. É. Nossa, obrigada, mas amor, o que conta também é o ascendente, né? Tudo conta, né? Tudo conta. O mapa todo, onde está o Mercúrio, onde está o Júpiter, onde está tudo, entendeu? Ai, meu Mercúrio e meu Júpiter deve estar tudo se cruzando, porque eu vou te falar uma coisa. Obrigada, Solzinha. Brindemos. Tchim. Podia ser um Malbec, né? Mas tudo bem. Vamos de cafezinho. Vamos de com cafezinho. Pimenta daqui a pouco. Com pimenta. É. Ai, tava precisando. Ai, que maravilha. Sol, você não existe. Ô, Leiloca, tudo a ver, né? Sol, astros, né? Sol não. A Sol tá lá no cafezinho. Ô, Leiloca, você foi criada e nasceu na Tijuca, zona norte da cidade. Eu nasci na Tijuca, numa casa que, infelizmente, hoje é um posto de gasolina. Mas eu fui parida. Esqueci o nome. É uma clínica, não me lembro mais. Na Tijuca também? Não sei se é Santa Lúcia, alguma coisa assim, não me lembro. Eu tenho no meu... Seu caderno de memórias de baby? Não, naquele álbum de bebê. Álbum de bebê. Eu nasci às tantas horas, tem foto, não sei o quê. Que horas você nasceu, Leiloca? Lembra? Não conto. Você sabe meu mapa? Não, meu amor. Só a hora, não perguntei o dia. Pro mundo inteiro, vou contar meu mapa. Então tá bem, não vai contar esse segredinho. Ai, meu Deus do céu, já vi que vai ser difícil tirar alguma coisa dessa mulher. Mas pra que as pessoas querem saber meu mapa? Leiloca, conta pra mim. Vamos falar de um período que eu acho que... marcou todo mundo, né? É inevitável falar. Falando com Leiloca, é inevitável falar de frenéticas. Como é que começou isso? Tem uma história aí do Nelson Mota, do Nelsinho Mota, né? Eu fazia uma peça, um maior sucesso, por sinal, dirigida pelo Wolf Maia, A Verdadeira História da Gata Borralheira, de Maria Clara Machado. Olha aí, Leiloca. Foi maravilhoso. Isso aí foi uma das capas, Não, foi um dos ensaios de foto. Aí... Quer que eu conte, não? Quero. Então, a gente fez... Eu estava fazendo eu estava ensaiando, aí estava procurando apartamento em Ipanema. Aí a Sandra, irmã de Marília Pera, estava procurando também. Aí uma olhou pra cara da outra e falou, vamos alugar juntas. A gente mal se conhecia, né? E aí a gente alugou juntas, um apartamento junto, ficamos pouco tempo. Você e a irmã de Marília Pera. E Nelsinho ia muito lá com Marília era casada com ele, e um belo dia ele chegou lá e falou, meninas, me lembro direitinho da cena, ele chegou até a se abaixar assim, meninas, ganhei uma mega grana pra divulgar um shopping na Gávea que vai estrear. Eu pensei em chamar vocês, as garçonetes, no meio do chegar 1h da manhã, enfim, vocês tiram o aventalzinho, entram em cena no palco e cantam
no palco e cantam. Aí a gente falou, Nelsinho, nós não temos nada contra a garçonete, mas a gente vem do teatro musical. Ah, tá bom, liga pro Zezé, Roberto de Carvalho. E ensaia lá com eles. Roberto de Carvalho da Rita Lee. Na época ainda não era, parece que estavam ainda flertando. Aí fomos, ele ainda morava com os pais no Rio, ele hoje mora em São Paulo. Aí fomos ensaiar com o Roberto, com o Zezé, que a gente chamava de Zezé, ensaiamos uma coisa bem eclética, né? Lá em Londres, de vez em quando eu me sentia longe daqui, com cacã. E tinha Gilberto Gil, tinha Meu Carro é Vermelho, não espelho pra me pentear, e tinha tudo. Era um popurrí. Aliás, ensaiamos. Desculpe, isso eu já estava em outra coisa. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Era bem eclético. E aí, ok, ensaiamos. Marília fez uma roupa pra gente maravilhosa. Era um macacão de lurex com a gola de smoking e as costas completamente de fora. E colado, né? Então, minha filha. Estamos falando de que ano, Leiloca? De agosto de 76. Eu, 76. Com o peito aqui, a barriga aqui, o estômago aqui, nem aí, inclusive, para ser plus size ou não, eu nunca fui magra. Tem ossos largos e tudo. E simplesmente sempre fui acima do peso. E aí com muito orgulho também, sem nenhum problema. Hoje eu acho que não é saudável. Vivia bem assim, dava bem com essa imagem. Não, tem um vídeo da arrasava nas passarelas. Tem um vídeo da Marília Gabriela no TV Mulher, que ela falava assim, quem namora mais? E todas elas. Das frenéticas? Com todas elas, que a gente estava fazendo o vídeo. A gravação? A entrevista, ao vivo. Aí todas... Aí, você namorar? Mas como assim? Aí eu me lembro que ela falou alguma coisa assim, e é do meio? Eu falei, não, meu amor, é da ponta, porque eu namorava um câmera, só que eu não quis dizer. Aí, aquelas coisas do Brasil. Mas enfim, era muito bom. E a gente está falamos aqui do ano de 76 e estamos falando, esse shopping é o shopping da Gávea. E onde hoje é o Teatro dos Quatro. Aí a gente chegava... Quem era a nossa plateia, gente? Adoro falar isso. Fala. Gal, Gil, Milton Nascimento. Plateia modesta. Caetano, André Midani, ex-presidente da Warner, Deus o tenha. Guto Graçamelo, que era o cara da Som Livre, né? Depois do João Araújo. E aí já tinham André e Guto de olho na gente para fazer um disco. Aí, gente, a gente entrava em cena, a gente... Não eram ali seis Janis Joplin ou Maria Callas, eram cantrizes, né? Só tinha uma que já cantava, mas também era atriz. Mas assim, aí a gente não estava nem aí para essa coisa, não tinha aula de canto. Eu até algumas de nós tínhamos aula de canto. Eu tinha aula de canto com a Fernanda Janete. E, enfim, mas... não havia isso, e já tinham 2 gravadoras, porque os caras falaram, cara, não tem isso na MPB, né? Aí vinha essas loucas, o Liminha, nosso ex-produtor, né, que falava, cara, eram 12 pernas, era impossível não ficar louco por 12 pernas. E não era só era assim, a gente está falando de era uma discoteca, é isso? Era, por quê? O Nelsinho teve essa ideia da gente servir e depois tirar o avental e cantar, porque nos Estados Unidos era moda as garçonetes cantarem também, os garçons, eles e uma moda cantores. Que a gente tem hoje nos restaurantes, claro. não com décadas cantoria, depois, né? Não com a cantoria, não, talvez. Mas tem. Dançam, se apresentam, né? Tem, claro. E aí foi isso. Aí na época era o Disco Dance que estava bombando, e aí a gente arrasou. E esse é um período que a gente fala também da novela, do Dancing Days? A novela foi em 78. A gente estreou 5 de agosto de 76. Dia que morreu Marilyn Monroe, em anos diferentes, e Carmen Miranda. E nós estreamos. Então, assim, na real, foi 6 de agosto, porque dia 5, a Rita Lee estreou o babado lá, né? E... a discoteca. E aí, cara, era muito bom. Essa meia que você tá vendo era da novela Dancing Days em 78. Parou, né? Vamos combinar que meu look, vou levantar.
Tô muito dancing days, não tô não, Bruninho? Tá, total. Tô, ó. Vou te falar, até meu sapatinho tá combinando. Olha! Ó, só não tem a linha de lurex, mas o vestido tá todo... Ai, vou te falar, eu sou muito anos 70 também. Eu também. Não, e essa meia, a novela foi em 78, essa foto, fizeram essa foto baseada no nosso outro figurino, que era um maiô que não era cavadão, era reto na coxa. Tipo um maiôzinho de praia, assim, né? Tipo de Missy, aquele que era reto. Sei. Sabe? Sei. De lamê, cada uma tinha uma cor, o meu era azul rei. Tipo isso, um pouco mais escuro que esse. E a Lidoca era verde. Ai, não me lembro mais de todo mundo. Enfim, quem é que fez esse figurino e fez a meia com sandália, que eu nunca tinha visto uma meia com sandália? Verdade. Luísa Dantas, capricorniana, que eu não vejo há 50 anos, porque se foi em 76, nós vamos ficar... Há quanto tempo que é de 76 para cá? Ai. Ano que vem vai fazer... 50. Não, 60. É? 49. Quase 50. Ai, gente, achei que eram 60. Enfim, Luísa Dantas, elas eram uma dupla. E Ângela Giorgio, elas eram uma dupla que faziam visagismo, figurino, etc e tal. De muito bom gosto, por sinal. E aí, elas criaram esta meia, entendeu? Maravilhosa. Listrada, lurex, que acabou virando tendência em tudo, né? Total. Pena que não tem onde vender. Aposto que você acha isso em Nova York, mas no Brasil você não acha, né? Ô, Leiloca, e assim, como é que foi o auge da... Né, porque até o nome diz, né? Frenéticas. Foi um movimento frenético, realmente, né? Como é que era viver aquela época? É maravilhosa. Nelsinho, quando fez o nosso convite, ele botou o nome de Frenéticas Roquetes. As meninas toparam, ok. Eu falei, Nelsinho, eu amo jazz, eu amo blues, eu amo R&B, eu amo tudo que é música negra, samba, eu gosto muito também. Enfim, e assim, roquetes, você vai rotular a gente, como se a gente só pudesse cantar rock, não é o caso. E aí ele tirou o roquetes, que eu achei ótimo. Eu nunca fiz a numerologia de Frenéticas Roquetes. Não me lembro, tinha 2 T's, inclusive. Mas Frenéticas... Era bom? Não, eu não fiz. Não, a numerologia de frenéticas também não fez? Também não fiz, já estava lá. Aí, depois, lá pra cá, bem pra cá, a Lidoca, acho que foi a Lidoca, conheceu um numerólogo, uma numeróloga, também não sei, e foi assim, não eram as frenéticas, eram as genéricas. Saímos do grupo, eu e mais 2, e ficou Lidoca, Edir, Du e chamaram as 3, Lidoca, Edir e Du, e chamaram mais outras e fizeram as frenéticas com o artigo as, não tinha as, entendeu? Então foi depois dessa história da numerologia? Não sei, acho que elas botaram o as, acho que era por causa, mudou, a Lidoca passou a ser Lídia Lages, não deu certo, a Edir de Castro passou a ser Edir Duque, também não sei se deu ou não sei. Eu sei que infelizmente elas já estão no plano astral. Leiloca Neves também teve modificação. Você modificou seu nome pela numerologia? Não. Isso é... Leiloca, minha mãe me chamava desde criança, tipo carinhoso. Quando ela queria me dar bronca era Leila. Mas aí Leiloca era isso. E aí, quando eu estreiei as Icroquetas, que a gente ainda nem falou, foi em 73, antes de Frenéticas, eu adotei Leila Zodíaco, mole. Já transava astrologia lá. Então você, isso que eu ia perguntar, já vinha astrologia ali. Cara, eu tenho eu devia ter trazido, tá vendo? Esqueci. Um bloco de cartas que cada página, sabe aquele bloco, a folha fininha? Cada página é um dos Icroquetes e cada página é uma das Icroquetes. Vamos lá atualizar essa Icroquetas. Eu não vou conseguir falar esse nome. Dizicroquetas. Isso. Que movimento foi esse? Era um grupo? Era um grupo de 20 mulheres que mal se conheciam, né? A maioria nem se conhecia. Mas antes disso vieram os Icroquetes, que foram um mega sucesso. Homens. 13 homens liderados pelo amado Lenny Dale. E o que acontece? O Lenny era um líder
um líder. E quem fez o texto foi Wagner Ribeiro de Souza. Ele fez um texto maravilhoso que permeava... Era um musical, Era um isso? musical. Só que o Lênio, como coreógrafo, ele fez o West Side Story. Depois você busca no Google, era um musical lá atrás, anos 60, que foi um mega sucesso, 50 ou 60. E ele era um dos atores bailarinos. E ele veio para o Brasil, se naturalizou, adorou. E tinha um português maravilhoso, porque, meu amor, não vou lá, porque disse você que não vou, ok? Well, já foi, né? Ele tinha um espetáculo que falava a vida dele, que foi muito sofrida, né? O pai batia na mãe, não sei o que, ele era do Brooklyn, em Nova York. Então ele falava assim, ele viu o pai dando uma surra na mãe, ele pegou as coisas dele, botou aqui atrás e falava: well, meu amor, eu já fui, não é? Eu já fui. Aí já ficou, já foi, né? Eu fui lá na coxinha, falei: Helene, adorei, eu já fui, foi ótimo, hein? Era tudo assim. Ah, meu amor, é outra geração. E o Lênio foi morar na minha rua em Ipanema, meu pai ainda era vivo, em uma rua sem saída em Ipanema. Quando eu conheço aquela pessoa, eu falei: gente, fiquei amicíssima, a gente ia à praia todo dia, à noite íamos numa boate gay. Imagina a Leiloca na praia de Ipanema com Lene. Imagina, meu amor. Os meninos todos que passavam, ele olhava. Ele tinha, como eu estava falando, o português dele era americanizado. Aí ele olhava: meu amor, você viu as colchas? Eu falei: que colchas? Alguém veio pra praia de colcha? Aí, meu amor, olha as colchas. Eram as coxas dos meninos. Ele conheceu o Cauã? Não, o Cauã não estava nem nascido. Nem nascido, estava nem sendo gerado ainda. Imagina, 70, 71, 72. Aí eu sei que foi isso. Então os Zigroquetes foram um mega sucesso. Eles fizeram tanto sucesso. Rio, Teatro da Praia, eu ia todos os dias. E às vezes ia com meu pai e minha mãe, eles adoravam o espetáculo. O espetáculo era máximo, dançarinos maravilhosos e tal. E depois fizeram muito sucesso em São Paulo. E depois foram para Paris e estrearam no Josephine Baker, graças a quem? Liza Minnelli, que viu o espetáculo e enlouqueceu. Amor. E ligou lá pro diretor e tal. Vê o documentário Zicroquetes, deve ter em qualquer lugar, porque eles já fizeram há muito tempo, o espetáculo é ótimo. E eu apareço muito pouco, inclusive eu levei os mapas, falei dos mapas, não falaram nem um pedacinho falando dos mapas, mas tudo bem, não tem problema. E aí tinha muita gente, Elke falando, sabe? Marília, Nelsinho, e aí eu tinha um contato diário com eles, né? Eu e Regina, que foi depois, que era uma zicroqueta, que depois foi uma das frenéticas, e Lidoca, mesma coisa. Quer dizer, das frenéticas, eram 6 frenéticas. Então, quem teve contato com os zicroquetes foram eu, Lidoca e Regina. A Lidoca foi morar na casa do Wagner em Santa Teresa, entendeu? A Regina era muito amiga do Cláudio Gaia e por aí foi. E eu era muito amiga do Lênio, vizinha, a gente. Você morava então na Tijuca, depois foi com seus pais para Ipanema. Não, mas muito tempo depois, assim, foi rápida a minha história. Mas aí depois você foi morar com a outra, com uma das frenéticas. Mas foi assim, não, assim, eu saí da Tijuca, dessa casa que virou um posto, papai comprou um apartamento na rua Uruguai. Aí ficamos lá. Aí papai comprou, meu pai com meu avô era peixes, papai era Capricórnio com ascendente peixes, eles foram ver um sítio e compraram aqueles alqueires. E meu avô pisciano olhou, viu uma água no chão. Aí pegou um copo e botou a água e veio para o rio, e a água era altamente mineral. Então eles fizeram uma empresa de água mineral chamada Passa 3, que não é Passa 4, é Passa 3, porque Passa 4 é Minas, né? É Minas. E aí papai e meu avô fizeram tudo, né? Que construíram tudo ali. Inclusive meu pai pesquisou na época, anos 60, já tinha tilápia no sentido de procriação, e nós tínhamos nesses 3 alqueires, havia um lago maravilhoso. Aí um engenheiro... Onde era isso? Passa 3, a 1,5 km de Passa 3. Ele botou o nome para prestigiar a cidade, né? O local. Aí papai viu aquele lago, botou tilápia ali, menina. Olha, lá atrás, meu pai era pioneiro. Meu pai era... Visionário, né? Visionário, paixão total. E aí
um engenheiro falou, vamos fazer uma estância de água mineral. Meu pai me levou na casa do General Dutra. Não é do seu tempo. Mas você, como jornalista, já deve ter ouvido falar. E foi pedir... autorização? Não era autorização, era uma licença, provavelmente. Não, uma força para ele fazer um cassino lá. Porque era uma estância de água mineral e tal, babá. Eu me lembro que eu era pequenininha, fui lá, sabe? Acompanhando. Fui, minha filha e tal, e eu pequenininha. Bom, voltando à história. Aí, quando... tem que voltar aqui a fita. Nós fizemos isso, aí saímos da Rua Uruguai. Papai comprou um apartamento na planta, na Barão da Torre, que demorou anos para ficar pronto. Que era a minha paixão por ele e a dele por mim era... Minha mãe morria de ciúmes, né? Porque era uma paixão, assim, inenarrável. Aí papai comprou um apartamento na planta porque era do lado do Colégio Notre Dame, na Barão da Torre, entre Joana Angélica e Vinícius de Moraes, que na época chamava-se Montenegro, a Rua Montenegro. Quando o prédio ficou pronto, eu já estava estudando ainda estava estudando no Notre Dame. Que tá ali, o Colégio Notre Dame. Tá ali, na época era só de mulher, não tinha homem não, hoje é misto. Menina, e eu tinha 7 em comportamento, 7 era 0. E as freiras ficavam loucas, porque você, para ganhar 7, era a mesma coisa que ganhar 0. Então, ficava assim, ela fala muito. Então, o primeiro 7 no ano, chamava os pais. Aí eu, meu pai e minha mãe. Aí a diretora, que todo mundo tremia para falar com ela. Praticamente Imagina, uma escola religiosa, né? Católica, e só mulheres. Fascista, né? Porque você não podia abrir a boca, que você era expulsa de sala. Era uma coisa absurda. Quantas vezes vocês visitaram a direção? Várias. Aí, primeiro 7, ela fala, não, eu queria avisar para vocês que hoje vocês estão sendo advertidos, ela está sendo advertida. O segundo 7 são 3 dias de... não sei o quê, 3 dias sem vir à escola, afastamento, e o terceiro 7 não vai ter a matrícula renovada. Aí, mas o que ela fez? Não, porque ela fala. Mas ela não se acusa todo dia e é expulsa todo dia de sala porque se acusou? Então... Não pode falar, tem que ficar muda. Conclusão, saímos, nunca vou esquecer, meu pai saiu de lá, minha mãe sempre dando limite, né? Porque papai era meu irmão, né? Meu pai era meu amigo, meu irmão e tal. E aí saímos, papai olhava pra minha cara e a gente começava a rir. E a minha mãe, você não pode fazer isso, você está dando mau exemplo pra sua filha, ela tem que ficar de castigo em casa também. Uma loucura. Além do empreendedorismo, dessa história da empresa de água mineral e tal, seus pais tinham alguma coisa dessa veia artística? Total, meu pai fazia teatro profissional e amador, e mamãe, proibida pelo pai, porque eram 3 irmãs, minha mãe e minhas 2 tias, todas já se foram, infelizmente. Elas faziam peça para centro kardecista, para coisa de padre, era tudo beneficente. Ai, que bacana. Mas o meu avô, que depois eu conto a história do anel, ele não permitia que elas fizessem teatro profissional. Por quê? Nissete Bruno, Dercy Gonçalves, sofreram muito, porque tinham a mesma carteirinha que as prostitutas. Era inacreditável, nada contra as prostitutas, mas pelo amor de Deus, uma coisa é você ser atriz, você tem que... Associava ali a situação. Você tem que estudar o texto, né? E ele proibia. Aí papai, que também fazia amador, estava escrito nas estrelas que ele ia conhecer minha mãe. Aí ele disse, minha filha, quando eu conheci sua mãe, eu me apaixonei na hora. Foi uma coisa, parecia a Sara Bernard em cena. Você tem uma ideia? Peça beneficente, não tem crítica no jornal. Tinha crítica falando da minha mãe. Olha o nível do talento, sarrafo lá em cima. Era uma loucura. Minha mãe era assim, uma estrelona, leonina com ascendente Áries, uma estrela, sabia tudo, as pausas. E nunca tentaram profissionalizar isso? Seu pai, na verdade... Meu pai era profissional. Papai trabalhou com quem? Na companhia de quem? De Nissete Bruno. E era minha amiga, né? 35 anos de amizade. Um dia eu falei, olha aqui, papai, você conheceu, né? Ela falou, muito. Quase que eu falei, pegou? Não falei, não.
O Paulo tava do lado, eu não falei. Mas aí, porque meu pai era um gato, né, gente? E ela muito bonita também, né? E aí, eu sei que ela falou assim, conheci muito, ele trabalhou na minha companhia, olha só. Esse mundo é pequeno, né? E Nissete, capricorniana, do dia 7, igual a mim. Quase o mesmo horário de nascimento, o mesmo ascendente Áries, igual a mim. E papai, 14 de janeiro, ascendente Peixes. Então, era assim. Então, eles se apaixonaram. Meu pai foi pedir ao meu avô materno para namorar a minha mãe. Ficaram noivos e casaram. Das 3 irmãs, ela era do meio, mas ela foi a primeira a casar. E é a primeira a ter uma filha, que fui eu, entendeu? Então foi essa coisa. Tava tudo escrito nas estrelas, né, Leiloca? Então vamos voltar à fita. Vamos lá na história do Dizzy Croquetes com Leni, né? Leni. E aí você... daí começou a história para caminhar para as frenéticas. Com 5 anos eu declamava no Jardim da Infância. E eu tava lá declamando nervosíssima. Já contei essa história uma vez pra você. Uhum. E aí daqui a pouco eu olho pra plateia, só tinham as mães, né? Festa de Jardim da Infância de fim de ano. E aí eu tenho a roupa até hoje, o vestidinho, lindo. E tem uma foto, podia ter te trazido. Depois você manda pra gente. Mas tá nas minhas redes. Uhum. Aí eu olho a minha mãe, ela podia estar, né, chorando normal. Emocionada. Ela estava aos prantos, como se eu tivesse toda elameada. Quando eu olho pra minha mãe na plateia, eu falei, caramba, tô fazendo... que eu fiz, né? Tô fazendo alguma coisa errada. E fui me distanciando. E o palco tinha um negócio aqui e outro ali. Assim, em diagonal. E eu fui saindo. Tinha uma tomada fêmea na parede. E simplesmente, sem querer, eu encostei. Menina, explodiu. Você acredita nisso? Nada me traz alguma razão porque aquilo explodiu. A não sei que eu devia estar com muita energia. Tava elétrica. Tava frenética já. Já nasci elétrica, eclética, já frenética. Era frenética. Bom, foi isso. Aí queimou o passarinho. Ficou todo pretinho, a gaiola, tinha uma gaiola pendurada na minha pulseira de ouro, que a minha avó me deu. Não, mas espera, que aí você tá pulando, o pessoal 5 anos declamando. Você estava declamando, tomou um choque, mas você tinha uma pulseirinha. Tinha uma pulseira, o que eu tô contando. Tinha uma gaiolinha, né? Uma gaiola e um coraçãozinho. Aí eu olhei mais e tal, fiquei preocupada, porque o susto foi muito grande. Imagina. Em casa eu falei, mãe, olha isso. Quando eu olho, e a minha mãe olha também, a gaiola intacta e o passarinho pretinho queimado. Explica? Ninguém explica. Por que não a gaiola também queimada? Eu Ou conto seja, isso no meu livro. Leiloca E os mistérios. Rodeada de mistérios, né? Leiloca. Eu amo. E nessa história toda de frenéticas, ou vamos lá, não vou nem falar em frenéticas, nessa sua trajetória, em que momento chegou a astrologia? Quando eu era criança, papai escutava no rádio um astrólogo bem comercial, que era o Omar Cardoso. Ninguém falava de mapa astral, né? Eu fui a primeira a falar na televisão, mas ninguém falava. Todo mundo falava de horóscopo, porque é uma outra história. Foi descoberto, foi inventado por americano, que até hoje todos os jornais e revistas de quase todo o mundo, né? Faz-se pesquisas, pelo menos dizem que fazem, e que a primeira coluna que vem em qualquer jornal ou revista é o horóscopo. Então, tá aí. O horóscopo deveria se chamar mensóscopo, etimologicamente falando, porque horóscopo, na etimologia, quer dizer a hora que você nasceu, ou seja, mapa astral, mas chamam de horóscopo uma coisa que é baseada no signo solar, ou seja, você é virgem. Ninguém é perfeito, acontece, podia ser pior. Olha, eu tenho que ouvir isso. A Madis que vem pra bem. Corta essa convidada. A Madis que vem pra bem. O mais chato depois. Quando fala Capricorniano é um signo invejoso, esse signo não, é invejado. É diferente, é invejado pelos outros. Quando perguntam qual é o seu signo, eu digo, o mais chato depois de Virgem, sou Capricórnio. Viu? Ela fala mal dela, mas antes ela precisa falar mal do outro também, do coleguinha. Virgem é o mais chato mesmo, né? E Capricórnio também é chato, né? Eu não vou tirar a razão de quem inventou essa frase. Mas voltando, o que eu tava falando? Como entrou o horóscopo na sua vida? Aí papai escutava, mas uma coisa muito superficial. Ele respondia cartas
rádio, você não sabe o que acontece, né? Aí, geminiana de Madureira, estou noiva de um homem do signo de Leão, devo me casar? Ele coitada. deve se casar. Ele não fazia mapa de ninguém, não falava de mapa astral, só falava do horóscopo comercialérrimo. Tudo bem, era a praia dele, ok, Deus o tenha no reino da glória. E aí papai ficava escutando. O signo de Capricórnio sempre foi muito mal falado no que diz respeito a pessimismos. Tudo acontece quando você tá velho, tudo é dificílimo. Ok, eu entendo. Saturno, né? O menino do áudio aí tá aí, né? Brunão. Sabe como é que é. Saturno, que rege Capricórnio, é um planeta difícil, é um planeta chato, pontual, responsável, que traz a cobrança. Se você não tá na linha, alinhado, ele corta a tua onda. É como se você tivesse assim... Só que ele é pão duro também. Virgem também é pão duro. Mas Saturno, que é de Virgem... Saturno tá me ligando, Leiloca. Para de falar mal do signo de Virgem, por favor. Mas Saturno, que rege Capricórnio, você tá no deserto do Saara, 10 dias sem água. Saturno fala assim, dá meio copo pra ela. Pô, tem que dar 1 litro, cara. 10 dias sem beber água. Então Saturno dá em migalhas, porque ele quer ver você vestir a camisa daquele projeto. Se é oba-oba... As pedras no seu caminho cortam aquele babado, entendeu? Então ele é muito exigente. Então, voltando, papai, em vez de falar, Capricórnio é pessimista, não sei o que, ele falava, filha, ele foi genial. Papai tinha uma psicologia enorme. Ele falava assim, filha, nós que somos capricornianos temos que ter persistência, porque a gente só consegue as coisas mediante disciplina. Tá. Ou seja, ele tinha uma leitura muito mais abrangente, né? Corta pra hoje. Quem é Capricórnio? Vê se tem mau humor nessas pessoas. Jô Soares, Euzinha, Rita Lee, Duado do Sec. Pô, são todos com humor ácido, inclusive. David Bowie. Tem vários, né? Tem outros aí. Você falou nele, me lembrei de outro, mas enfim. Era uma coisa assim, papai me deu assim uma luz no meu signo. Tanto é que eu escrevi um livro em 86, lancei ele em 86, e simplesmente eu falo disso, do bom humor do Capricórnio. Que é uma injustiça falar que Capricórnio não sei o que, esse livro. Capricórnio não sei o que lá, entendeu? Mas Leiloca, como é que surgiu por que vou estudar astrologia? Foi aí inspirada comecei no papai, ouvindo lá o horóscopo? Muito, porque papai me deu uma visão. Porque parece que você fez um estudo de cálculos, sim, depois, não é? Eu era criança escutando papai, já tinha essa noção, Capricórnio e tal. Aí, conheci 2 casais astrólogos no Teatro Ipanema, que vendiam uns livrinhos assim, cada um de um signo. Um livreto, né? Uma coisa pequenininha e tal. E aí conheceram o Joe, Deus o tenha, que era casado com a Valéria, que é minha amiga até hoje, a Sheila e o Telmo, que era casado com ela, Deus o tenha. O que acontece? O Joe fez meu mapa em 72, 71, 72. E falou, você vai ser muito famosa. Eu falei, querido, eu já sou famosa. Eu era insuportável. E aí, ou ainda sou, não sei, espero que não. Minha espiritualidade me salvou, graças a Deus. Aí, eu falei, poxa, você me ensina? Porque não Saturno não para de me ligar. Toma meu telefone, Vitor. Porque eu falei assim, você me ensina os cálculos? Porque era muito chato, não tinha computador. Então você tinha que comprar livros das efemérides, que são lá da Inglaterra. Você tinha que ir lá na Gonçalves Dias, só tinha uma loja que vendia livro de astrologia em vários idiomas. Eu ia lá, comprava, só não comprava em alemão, porque eu não sei ler alemão. Mas comprava em português não, desculpe, inglês, francês e espanhol. E comecei de uma maneira autodidata, né? E aí fiz os cálculos e tal. Aí o Joe fez meu mapa, me ensinou a técnica, como é que fazia, como é que não fazia. Você ficava pelo menos uns 15 minutos só fazendo conta. Depois, que loucura isso, depois, né? Compasso, regra compasso, papel branco, fazia aqui, desenhava o mapa, régua,
A gente tem um mapa astral, assim, para mostrar? Só para ilustrar. E coloria, entendeu? Depois de tudo isso, que eu ia olhar e falar, bom, a pessoa tem Saturno na casa 7, então ela é assim assado. Anotava tudo, até hoje eu faço isso, mas só que o computador faz em 1 segundo. O que eu fazia de cálculos, naquela o computador... época, quanto tempo você levava para fazer um mapa? Então, eu te falei, uns 15 minutos de cálculo, depois régua e compasso e depois anotar tudo da pessoa. Mas quanto dava isso de tempo? 1 hora. Não, para ficar falando do mapa, para ficar escrevendo sobre o mapa. Para preparar, para ter um mapa pronto. Para tudo isso, naquela época. 1h30. Hoje, ainda assim, eu fico 1 hora pesquisando, porque o computador faz em 1 segundo, mas eu vou anotando as coisas, entendeu? Se é previsão, tem que pegar a efeméride, que foi criada pelos árabes, e aí pegar lá, mês tal, vai de mês tal a tal não sei o que, tal planeta, que é mais lento, vai do ano tal até o ano tal, o que isso faz no mapa astral de fulano, aí, entendeu? É assim que funciona. E aí você se especializou em astrologia, mergulhou nesse mundo. Eu me especializei em viver alegremente, né? Esse é o meu foco. E não guardar rancor e dar gargalhada. Eu falo há 60 anos que a gargalhada na alma é mais importante que tudo e que gargalhar lava as células. Agora a ciência descobriu que o humor interfere positivamente na saúde, vida, né, das pessoas. Ô Leiloca, você falou aí, né, que você foi a primeira mulher a falar de astrologia, né? E isso deu destaque a você nas telinhas, né? Você foi pra TV Globo, você teve um quadro no Fantástico. Não fui a primeira mulher, fui a primeira astróloga, seja homem ou mulher, falando de mapa astral na TV brasileira. E aí você teve um quadro no Fantástico e depois também a TV Mulher, ou vice-versa, não sei a ordem. Primeiro TV Mulher, 84, Fantástico foi 97. Uhum. E como é que foi esse momento? Porque você era campeã do recebimento das cartas, né? Em 77, auge de Frenéticas, a editora Abril me chamou para fazer horóscopo na revista Pop. Infelizmente ela não existe mais, que era ótima, falava de música e tal, blá, blá. E eu escrevia um horóscopo mega transgressor, sabe? De abordar ufologia, de falar por que a aeronáutica não diz que existem discos voadores, se vários pilotos já viram. Olha, não sei como é que não me mataram na época, porque era ditadura braba, né? E era uma coisa que eu já adorava, né? E assim... Onde é que eu tava? Eu vou aproveitar e vou interromper. Tá. Você, então, acredita em outras vidas na Terra, em disco voador? Completamente. Outra vida não tem nada a ver com ufologia, né? Outra vida é espiritualidade. Não estou falando em outra vida fora daqui. Eu digo que a gente imagina o planeta Terra. Você acredita que tem lá o que você acredita? O que você... Por quê? Porque nós... No que você acredita? O que você já visualizou, estudou? Não, eu já vi disco voador, né? Já viu o disco voador? Tava dormindo em Ipanema, papai era vivo. Não sei se o papai era vivo, eu morava na mesma rua sem saída, que depois eu voltei a morar lá. E eu acordei, uma coisa me dizendo, vai pra varanda. Eu falei, gente, ainda falando com o ar. Eu falei, gente, eu tô dormindo, vai pra varanda. Chego na varanda, um disco passando. Gente, demais, foi demais. Eu falei, nossa senhora, mas não foi ilusão, não foi... Mas era um disco, era uma luz, era um disco muito perfeito. Rápido. Era um disco, amor. Era um disco voador, avião que não era, porque a rapidez que passou não era. Mas enfim, isso aí também, sabe, o mais importante é que eu já acreditava. Não preciso ver para crer. Eu não sou São Tomé, eu tenho que crer para ver, entendeu? É diferente. Então, virgem que tem que ver para crer, né? Virgem não acredita em nada. Virgem, Touro e Capricórnio não acreditam em nada. Tem que ver para crer. Eu sou uma exceção, porque sou capricorniana, mas acredito muito em muita coisa. A gente é muito ignorante aqui na Terra. E eu até tenho uma oração do mestre Afra, que é mestre ascensionado, assim como tem Arcanjo Miguel, Chama Violeta, mestre Saint Germain, tem o mestre Afra. Ele cuida de todos os terreiros do mundo, né? Uhum. Terreiros, centros de umbanda, etc. E ele fala assim,
Gaia, que é o planeta Terra, né, chamado de Gaia, não é mais lugar de expiação, mas de regeneração. Poxa, que bom que a gente subiu no ranking, né, cara? Deu uma elevadinha, né? Pô, deu uma elevadinha, porque o cara fazer bomba atômica para destruir o vizinho, isso não existe, somos todos irmãos, entendeu? Tem que se unir, por isso que tá essa loucura, porque fica todo mundo, né, dando carteirada, eu sou mais poderoso, fulano é mais... Não existe, mas enfim, voltando ao papo. Qual era? Não, então, a gente falou sobre essa coisa de você acreditar, já ter visto, né? Mas antes disso eu já acreditava, já lia livro à beça sobre isso. Uhum. E esse seu momento na TV, como astróloga, essa campeã de cartas na TV Mulher, como foi isso? Olha, eu escrevia para o Jornal do Brasil, porque eu escrevi para a revista Pop 77, depois em 83, 84, eu estava escrevendo para o Jornal do Brasil sobre astrologia, quando um rapaz da TV Globo me ligou, que era da produção do TV Mulher, dirigido pelo Newton Travesso, em São Paulo, e falando, olha, a gente queria que você fizesse um piloto, porque tem uma pessoa fazendo astrologia, mas a gente quer mudar e tal, bababá. Tá bom. Fui fazer o piloto, o Travesso veio, olha, você vê como é que a tecnologia não tinha ainda na época. O Travesso pegou um avião, veio para o Rio, com a fita embaixo do braço do piloto que eu fiz, né? E foi na sala do Boni, deu a fita pro Boni, o Boni botou ali, fita cassete, sei lá o que, Matic, Betamax, Betacam, não sei, não me lembro mais que mídia que era, que técnica que era. Aí botou, o Boni viu, Ares falou, contrata. Adorei. Aí o Travesso falou, ó, você não quer morar em São Paulo? Por que eu não fui morar em São Paulo? Porque ia fazer ao vivo. Eu falei, ai, Travesso, não tem estrutura para fazer ao vivo. Ao vivo tem que ser muito corajoso, porque errou, ferrou, né? Aí ele falou, então tá, mas você vai ficar sujeita a pouco equipamento no Rio. Falei, fazer o quê? Tudo bem. Então eu falava de astrologia, e o Eduardo Mascarenhas, que também não é do seu tempo, falava de psicanálise. Ele já se foi. E aí a gente ficava esperando quando tinha equipamento. Teve uma vez... Não, os câmeras, os técnicos que me ajudavam, porque eu saía cheia de cabide com roupa. Vamos pra vista chinesa hoje. Ia na Kombi, não era... Você gravava externa, né? Não era van, era Kombi. Íamos todos, o cara do áudio, o cara do VT, o diretor, o editor, chegávamos lá, o motorista, chegávamos lá, grava aqui. Montava o set. Não, tripé aqui, gravava um programa, gravava outro aqui, gravava outro aqui, gravava outro aqui. Saímos para almoçar, Furnas. Íamos para as Furnas, gravávamos lá, porque a gente tinha que aproveitar o equipamento. Teve uma vez que eu estava lá, cheia de cabide, esperando a Kombi na Fomátios, chega o chefão da engenharia e fala assim, Leiloca, desculpe, a gente vai gravar hoje o último dia, a gravação do último dia da novela, e eu preciso de 5 equipes. Você não fica chateada comigo, mas eu vou ter que transferir a sua gravação. Eu toda maquiada, penteada, cheia de cabide. Caraca! Eu falei o quê? Eu tava ali porque eu queria, porque eu tinha que ter ido para São Paulo para ficar ao vivo. E aí sempre dava certo. Sempre dava. Por isso que tinha esse negócio de gravar vários programas. Tem equipamento? Ótimo. Que dia que é? Que horas que é? Entendeu? Era assim. Todo mundo queria saber da previsão da Leiloca. Aí o menino lá da gravação, ou da produção, o Assir, Deus o tenha, infelizmente se foi muito cedo, ele disse pra mim, sabia que você é recorde de cartas da TV Globo? Isso em 84. Eu falei, tá bom, assim, quanto é do Juruna? Ele falou, eu tô falando sério, você não tá acreditando? Você recebe de 80 a 150 cartas por dia. E quando o personagem do Roque Santeiro tá no auge, o ator daquele personagem recebe de 20 a 50. Olha a diferença. Aí eu falei, caramba... Eu nem atribuo, sinceramente, eu não atribuo a minha pessoa. Você tinha acesso a essas cartas de Leiloca? Claro, eu que lia, eu que respondia. Eu não atribuo a minha pessoa esse 80 a 150 cartas por dia. Eu atribuo porque eu trouxe uma coisa nova para o Brasil chamada signo ascendente, que ninguém sabia o que era, e mapa astral, que ninguém sabia o que era.
Quer dizer, ninguém pode dizer, né? Raríssimas pessoas sabiam o que era. Então, acho que era por isso. E as cartas eram maravilhosas, maravilhosas. Tinha algumas que falavam assim, o que é signo ascendente? É o signo do pai e da mãe? Aí, enfim, eu tive que pagar por fora uma pessoa que estudava astrologia para fazer os cálculos, porque eu não tinha tempo de fazer cálculo de 80, 150 cartas por dia e responder. O que eu fiz? Fiz um texto, pontinho, pontinho. Oi, muito obrigada pela sua carta. Pontinho, pontinho. Aí tinha que escrever só o nome de quem mandava. Ficava mais fácil. Seu ascendente é pontinho, pontinho, pontinho. Entendeu? Assim que eu fui me virando Capricórnio, né? Praticidade na veia. E essas cartas você guardou alguma coisa até hoje? Não? Algumas. Era muita carta. Tinham malas. Quando eu me mudava, eram malas de cartas da TV Globo. Malas. Hoje seriam o quê? Milhares de mensagens por WhatsApp. E não tinha e-mail, Instagram, Facebook, Threads. Ô, Leiloca, e como é que você trabalhou isso assim na sua vida? Porque você depois começou... Falamos de TV, mas depois você começou a fazer esse tipo de atendimento mesmo, né? Individualizado, digamos assim. Quantas mil pessoas você já atendeu fazendo astrologia, mapa astral? Mais ou menos, sei lá, uns 15 mil, não sei. É muita gente. Muita gente famosa. Não vou contar meus clientes não, amor. Não adianta que você não tira isso de mim. Né? Não, porque você quer fashion, né? Quem é? Você namorou quem famoso? Quem você namorou famoso, Leiloca? Pra que eu fui falar? Eu amo essa mulher, viu? Não é? Eu sei que você namorou como é o nome dele? Cauã Raymond, mentira. Não. Quem dela? Eu sei que você namorou o Raul. Canta Raul, toca Raul. Foi entre a Glória, quando ele separou da Glória, e não me lembro mais a outra que ele se casou depois, não me lembro, é muita gente. Mas assim, ele era da Warner, né? Então a gente se conhecia. Uma vez a gente tá fazendo turnê pelo Nordeste e dou de cara no hall do hotel, no Ceará, se não me falha a memória, em Fortaleza, com o Raul. E a gente já ficava de vez em quando e tal. Mas era uma figura. Ele ficava, na época, o Hotel Savoy em Copacabana bombava, ou então o Hotel Tropical na Barra. E às vezes ele dormia na minha casa, às vezes eu dormia ou nesse hotel ou no outro. E a gente conversava muito, sabe? De disco voador, de tudo, assim. Ele era fora da curva, o Raul. Inteligente pra caramba, pessoa muito doce, sabe? E aí a última vez que eu vi não foi legal, porque ele tava estranho. E eu falei, não quero mais ver, sabe? Porque eu não tenho essa vocação. Porque se você fica com uma pessoa que não está numa fase legal, ou você vai com ela, né? Junto? Ou vai junto, ou você fala, querido, não tive competência de te tirar disso. Você namorou muito, Leiloca? Casou muitas vezes? Não, casar de papel não. Nunca quis casar e ter filho, nunca quis. Eu amo criança. Também. Não, até quis, mas quando eu falei, agora eu tô pronta para ter filho, tô com a minha cabeça legal, já não tenho mais aquele sucessão de frenéticas que a gente tinha 3 shows por noite, e aí veio a menopausa precoce. Eu falei, ai, Deus me castigou. Não era pra ter filho, gente, eu vim pra outra coisa, eu não tenho essa pegada, porque eu tenho tanta criança que eu amo, e as crianças me adoram, graças a Deus, a minha energia é boa. Todas as crianças falam, nossa, ele sorri pra você, ele não sorri pra ninguém. Eu falei, meu amor, desculpa aí, né? Leiloca, astrologia, frenéticas, te levou para muitos lugares? Você já viajou muito por conta da... Tudo, claro. Já dei muita palestra fora do Rio e tudo. E show também, né? A gente foi fazer uma vez um show na Venezuela e nós tínhamos uma empresária completamente feliniana, doidona, que, enfim... Gente boa pra caramba, mas doida de cabeça. E aí, a gente vai fazer show lá em Caracas, vambora. Chegamos lá, o cara deu maior banho na gente. A gente não podia sair do hotel porque tinha que pagar e a gente não tinha recebido do empresário. Bom, aí não me lembro qual foi o trâmite todo. Eu sei que se descobriu que ele era pedido na Itália para ser preso, porque era mafioso. Eu falei, caraca, o que a gente faz? Uma loucura.
A gente já fez muita coisa. E estreamos, isso é muito importante para mim, né? E muito importante para a história da música. A gente estreou em março de 80 a televisão colorida em Portugal. Preste atenção, já tinha na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, e não tinha em Portugal. E aí Dancing Days bombava lá e simplesmente se você andasse em Portugal na hora do Dancing Day, você não via uma alma viva na rua. Todo mundo assistindo a novela. Uma loucura. E aí nós fomos chamados para inaugurar, olha que chique, gente, inaugurar a televisão colorida em Portugal, no Hotel Nacional, que é mais lindo que o Municipal, aquelas frisas de ouro, uma coisa lindíssima. Fizemos um show de 1h30, ao vivo, televisionado. Você pode achar isso no YouTube, na SIC, Frenéticas SIC, março de 1980. E aí foi genial, chegamos lá, cada uma tinha um apartamento, né? Porque às vezes a gente tinha que ficar de 2 a 2 pelo Brasil. Não, lá não, cada uma tinha um apartamento e tinham flores da embaixada do Brasil para nós. Foi genial. Muito glamour. Foi muito genial. E aí chegamos lá, conhecemos o presidente da Warner do mundo, chamado Nersu Ertegun, que infelizmente já se foi, um sagitariano incrível, baixinho, bem baixinho, e era o presidente da Warner do mundo inteiro, árabe, né, claro, óbvio. Aí ele pegou um avião para ver a gente, que, como um árabe, dono de gravadora e dono de toda Warner Brothers, etc., ele queria saber que fenômeno era esse, né? Mandava prender, mandava soltar e queria ver quem são essas mulheres, né? Aí adorei ele, eu era a única que falava inglês, então eu tinha que traduzir para as meninas, e aí fomos para Paris, fazendo Soixante Dix-Huit, uma Lê 78, era uma casa do Ricardo Amaral. Estava lá o Nersu Ertegun com a mulher. E quem era o... Não esse dia, infelizmente não, mas quem era o público do Soixante Dix-Huit? Diana Ross, Mick Jagger... Gente, era demais. Tem um episódio falar nisso com o Mick Jagger que você me contou, acho que foi na praia, não foi? Eu já te conto. Aí acabou o show, nós fomos, já tinha ali uma champanhe gelada, o Nersu, era tipo um lounge, sabe? Era um sofá assim meio arredondado, eu lembro direitinho. Tomamos muita champanhe francesa, e aí as meninas iam pra Roma ver a igreja. E aí ele falou, e daqui vocês vão para onde? A gente ia para Espanha, mas o nosso empresário disse que o cara veio com outro papo, já não era aquela mulher que era empresária quando fomos para Caracas, não, já era outra história. Era o mesmo empresário do Chico Buarque, que infelizmente já se foi. Toninho, gente finíssima, perfeito. E aí eu falei assim, as meninas vão para Roma ver a igreja, eu vou para Nova York. Ele falou, tá aqui o meu cartão, eu te mostro a cidade. Caraca! Eu falei, jura? You swear to God, I can't believe. Aí ele falou, pode me ligar, tá aqui o telefone, você fala com a minha secretária, eu vou te mostrar Nova York. Aí eu falei assim, nossa, tudo que eu quero, né? Conhecer Nova York, que eu não conhecia na época, era março de 80, e através do senhor, nossa, um espetáculo. Aí cheguei lá em Nova York, claro que eu liguei, né? A secretária falou assim, quem quer falar com ele? Porque ele está em Los Angeles. Aí eu falei, então você diz pra ele que quem ligou foi a Leiloca, eu sou uma das frenéticas, e ele me deu o cartão que eu ligasse quando eu chegasse aqui. Qual é o dia que ele volta? Ah, tal dia. Aí já não ia mais dar, entendeu? Foi uma pena. Ah, então não rolou o passeio. Não. Mas eu conheci de qualquer maneira. Fui pro Harlem, meu amor. Essa foi a viagem mais incrível que você fez? Ah, eu amei. Eu fui pro Harlem ver o show dos negros lá, maravilhosos. Eu sabia que tinha uma mulher negra que tocava bateria e cantava simultaneamente no Harlem. Então eu fui. E fui com 2 negros, né? Uma negra e um negro, que eu não sou louca, né? De chegar lá branquinha com essa cara, né? De portuguesa. Aí ficamos procurando, porque o menino lá na praia de Ipanema que me falou que era no Blue Note de do Harlem. E eu não sabia, a gente procurou em tudo que é lugar, até que um dia até que uma hora paramos pela enésima vez. Você sabe onde que eu vejo o show da Della Griffin, que é uma baterista e uma cantora? Ah, não é Blue Note, não é Blue Book, é tal rua, tal não sei o que lá. Cara, desço
resumindo, desço uma escada, todos os bares você tinha que descer uma escada. Como se fosse um subsolo? Como isso, não, né? Um subsolo. Quando eu desço, tinha ali uma opção de bancos, só homens bebendo e falando. E o barman, que devia ser o dono, não sei, era espanhol. O resto eram todos negros. E aí eu contraí a bunda porque a energia que eles me mandaram, eu falei, cara, eu vou morrer esquartejada aqui. Mas eu falei, bom, eu tenho acidente Ares, né, meu amor? Sou destemida. Desci com a bunda contraída e pedindo a Deus para me ajudar, porque não tava mole, a energia era... Eles todos pararam de falar e ficaram olhando para mim. O que essa branca tá fazendo aqui num bairro de negro? Pensa, tem que se botar também no lugar deles, claro, né? Aí eu passei e olhei assim, não assim, mas olhei assim. Good night, good night, good night. Daqui a pouco lá dentro tinha umas 10, 15 mesas e eu vi a voz da Della Griffin, igual da Billie Holiday. Uma coisa. Aí eu fiquei toda arrepiada, quase chorei ali. Cheguei lá, sentei com esse casal e aí ela tocando, ficou olhando pra minha cara. Não tinha ninguém vendo ela. Ninguém. Uma gênia e ninguém assistindo. Aí, quando acabou o set, ela tinha que passar por ali. Eu tava sentada no canto. Ela veio andando, olhando pra minha cara. Eu falei, ferrou. Aí ela, hey man, where you from? Eu falei, I'm from Brazil. Aí ela, from Brazil? Hey motherfucker, give my fucking drink. Sentou na mesa e ficamos conversando. Best friend. Best friend. Trocamos endereços, nunca escrevi pra ela, nunca escreveu pra mim. Outro dia me toquei, falei, vou saber dela. Entrei no Google, ela partiu. Não há tanto tempo atrás, há algum tempo. Cara, mas foi demais. Eu realizei meu sonho de ver aquela mulher cantando. Porque, que voz. E como tocava. E olha, tudo maravilhoso. Foi a minha última noite em Nova York. Foi assim, em grande estilo. Né? Inesquecível, em grande estilo. Leiloca, quando você contando dessa sua experiência da viagem, você disse, fulano, sei lá, é ariano, ascendente... Sempre que você encontra as pessoas, assim, você faz um raio-x Não, eu pergunto signo. Qualquer um eu pergunto signo. Qualquer pessoa. E eu lembro do signo, não lembro do nome. E uma vez que eu encontrei com um cara, anos e anos depois, e eu falei, cara, eu conheço essa voz. Ele falou, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e você? Aí ele falou, você não lembra de mim não, né? Eu falei assim... Mais ou menos. Ele estava barrigudo e careca. Ele era um gato, anos 70. 20 anos depois eu encontro com ele, totalmente outra cara. Transformado. Aí eu falei assim... Aí ele você não lembra de mim? Cara, eu tinha namorado, cara. Por uma noite, assim. Aí eu falei assim... Ele falou, eu sou fulano. Aí eu falei, Sérgio, né? Ele falou, não, meu nome é fulano. Eu falei, aí pela voz eu falei, lembrei, você é touro. Aí ele, olha isso. Olha, eu fui salva pelo gongo. Olha, Leiloca, na hora H, tu pergunta pra ele o signo, não, assim, na hora H, não. Aí ele falou assim, pô, você lembra do meu signo? Eu falei, claro, eu não gravo o nome de ninguém, eu só lembro do signo. Que tal? Que loucura. Por isso que hoje eu tô uma velhinha, entendeu? Com muito prazer em viver, com muito prazer em acordar, que já é um milagre. E assim, muito focada no meu trabalho. Porque eu já curti muito, Márcia. Eu curti mais do que você curte. Duvido, curtiu muito mais, né? Ô, Leiloca, essa coisa da leitura astrológica, né? Te ajudou em muitos momentos da sua vida, em decisões? Muitos. Como também já tive desafios absurdos, né? Tipo? Por exemplo, você vê a posição astrológica, me chamam para fazer uma gravação. O voo do Rio para não sei aonde é tal dia, tal hora. Quando eu olho a posição astrológica, eu falei, cara, eu vou morrer no avião. E você sempre olha, Leiloca, em situações assim? Claro, pra tudo. Você não tem... Bom... Aí você olha e o avião tá uma situação ruim, você deixa de viajar? Não, caramba, deixa eu te contar. Aí eu falei, caramba, será que eu desmarco? Não, mas só tinha aquele dia da gravação que tinha que ser produção, né? Sim. Já tava tudo certo. Eu já tinha dito ok, depois é que eu fui olhar. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu vou. Peguei meu tercinho do São Miguel Arcanjo que eu te dei. Que ela me deu um. Aí fiquei rezando. A mulher do meu lado no avião falou, gente, essa mulher é louca. Pra mim ela era uma frenética, ela rezando um terço. E eu lá, de olho fechado, falando baixinho. Ave Maria, cheia de graça, ser convosco. Cara,
deu tudo certo, porque graças a Deus o mapa de todo mundo não estava péssimo, porque senão poderia dar algum problema, claro, né? Então você sempre faz essa avaliação, mas também a avaliação de seguir em frente ou não. Tem hora que você também tem que dar uma chance à sua fé, né? Você tem que olhar e dizer assim, não, rezei pra caramba em casa, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não posso morrer. E seus clientes, Leiloca, eles contam histórias? Deles. Não, a gente não tá falando em nomes. Eles contam histórias assim, Leiloca, comprei a casa dos meus sonhos depois que você fez um mapa astral comigo, sei lá, alguma história assim? Tem muitos exemplos, nossa. Vou te dar só um, de uma pessoa que eu gosto muito, que eu não vejo há um tempinho. Ele me procurou, eu trabalhei muito tempo atrás, algum tempo, numa casa esotérica em Botafogo, chamada Avatar. A casa era de 3 pessoas. A mulher do Paulo Coelho, a Andréa Pachá, juíza, e a Vilas Boas, que já se foi. Aí chegou um cara lá, muito legal, e assim, eu falei, sempre falo, não fala nada da tua vida, porque senão a pessoa vai falar assim, cara, eu fiz o mapa com a Leiloca, mas tudo que ela falou eu já tinha contado pra ela. Eu sou Capricórnio, eu gosto de coisa, eu gosto de desafio. Aí fiz o mapa, ele falou, eu me lembro que eu falei assim, você não vai ficar onde você mora, você vai ter uma proposta de trabalho para outro país, porque eu vejo outra língua. Tem mapa que dá nitidamente que é outro idioma, tem mapa que não dá. Então, eu boto meu rabinho entre as pernas e falo uma coisa mais ampla, né? Eu não sou vidente, a astrologia não é evidência, é tendência. Aí ele me ligou e falou assim, olha, eu fui chamado para ir para tal país e você disse que eu ia ganhar mais e o cargo era maior, eu estou ganhando o triplo. E agora eu sou diretor da empresa. Não posso falar o nome da empresa, porque aí vou entregar até a pessoa, porque é uma mega famosa empresa. Aí eu falei assim, ai, que bom, que legal. Passou. Aí ele... de lá ele foi para outro país, ganhando mais ainda, até que ele foi o presidente da empresa. E teve uma época que eu assim, não tinha ainda e-mail. Não tinha e-mail? Acho que não tinha. Tenho quase certeza que não tinha. Era por fax. Por fax, não. Ele ligava pro meu telefone fixo, eu gravava e mandava a fita pelo correio. Olha só como é que era difícil. Hoje você faz um FaceTime, um WhatsApp, e tudo bem. Aí eu falei, olha, você tem que trocar a fechadura das portas, vai que alguém, sei lá o quê, tem que chamar um eletricista, tem alguma coisa errada com a tua casa. Então vamos aonde a gente pode evitar ou minimizar. Chama o eletricista para ver se não tem um curto-circuito, urgentemente, porque tal mês é complicado, vai ter alguma coisa que vai mudar tudo. Vê tudo que você puder ver para você se precaver. Troca o segredo das chaves, pega os papéis mais importantes, leva para sua empresa, bota no cofre, tira tudo da sua casa que você não quer que se perca. Um belo dia tocou o telefone, falei, e aí? Tocou o telefone fixo, né? Aí ele falou, senta, minha astróloga maravilhosa. Eu sentei. Ele falou, lembra que você falou não sei o que? Eu falei, não lembro. Ele falou, pois é, teve um terremoto aqui, não sobrou nem um ladrilho da piscina. E se você não tivesse me falado, tô toda arrepiada. Se você não tivesse me falado para pegar os documentos mais importantes, tinha tudo indo embora. Não tinha ainda essa coisa de internet, não sei o quê, que eu me lembre. Foi um terremoto importantíssimo na época, teve muitas vítimas e tal. Não me lembro nem o ano, ainda bem. E aí ele falou isso. E você lembra que você falou não sei o quê? Pois é, não foi parte elétrica, mas acabou com tudo. A parte elétrica, não sei o quê. Ele me mandou não sei quantos diretores de várias empresas, de bancos, fazendeiros, pessoas que trabalham com gado, Nelore, não sei mais o quê. O que ele me mandava, ele enchia a minha bola. De clientes, né? De clientes, Leiloca, você falou isso, eu fico pensando, né? Isso deve despertar muito a curiosidade, né? Você já teve a experiência, assim, porque a gente está falando de fazer um mapa astral
de uma pessoa, né? De um indivíduo, né? Uma coisa individualizada. Mas, sei lá, de você olhar o planeta ou o momento do país e aí você... Porque a gente fala muito disso quando fala de videntes, que não é o caso da astrologia. Mas você já percebeu algum movimento do tipo... tô, sei lá, vendo aqui, pode vir a acontecer um acidente aéreo, alguma coisa assim? Ou isso, a gente não tem essa... Na astrologia, você não tem como prever isso. Só se for direcionado, como no caso desse seu cliente, que era a casa dele, né? Não, mas pode, por exemplo, eu não conheci a Marília Mendonça, mas eu fiquei muito compadecida pela passagem dela tão nova. E eu peguei no Google a data dela. E realmente, essa menina sofreu muito a vida inteira, sabe? Esse lado, ninguém sabe. Eu nem me lembro se eu consegui o horário dela de nascimento. Tô toda arrepiada para saber, para saber o signo ascendente, nem me lembro. Mas ela sofreu muito, ela adorava a mãe dela teve um problema, não sei o quê. Lembra que ela fazia letras Sim. falando dos amantes? Era porque a mãe dela tinha um amante. Então ela fez uma letra, sabe? Uma coisa. Canceriana que ela era, se não me falha a memória. Eu fiquei muito compadecida. Eu fui lá, caramba, a mulher morreu novinha. Fiquei muito compadecida. Eu não conhecia nem o trabalho dela, mas só se falou nela nas televisões. Pra gente também foi uma cobertura, eu me lembro, eu estava já aqui na rádio, e foi uma cobertura fortíssima, que a gente foi acompanhando passo a passo as imagens. Eu me lembro na hora que apareceu assim um frame de uma imagem que eu falei, aquilo ali é um caixão branco, porque ainda não tinham dado ela como morta. Nossa. Falei, caixão branco só pode ser a Marília Mendonça. Olha, foi uma cobertura difícil. Nossa, eu chorava quando eu via ela ou alguém falando dela. Nossa, que pessoa interessante, né? Que pessoa sensível, que pessoa generosa, né? Enfim, e essa menina deve ter sofrido muito, porque o mapa muito, muito, muito difícil. E eu peguei a data, a latitude mais ou menos, porque eu não sabia qual era, mas sabia o estado que caiu o avião. E vi a posição astrológica da data dela com o desastre. Estava escrito nas estrelas. Se não fosse com aquele desastre, seria outra coisa. O coração parou, entendeu? Tipo isso. Eu ia te perguntar isso também, né? Se quando você faz um mapa astral, você faz um mapa, tem alguma coisa que te impede ou te facilita visualizar essas coisas? Não sei, eu não eu já tive clientes bem difíceis que me acharam na internet, problemas mentais muito sérios, e eu fiz o mapa porque eu não sou, né, esse eu não faço, não é bem assim, mas eu já tive problemas de pessoas assim, eu diria até psicopatas, e aí tava ali, né? Eu me lembro que eu fiz um mapa de uma pessoa. Mas você faz essa revelação? Eu falo que a pessoa tem que se tratar. Eu fiz um mapa de uma pessoa tem muitos anos e eu falei, não vou atender. A pessoa é muito conflituada. Porque na verdade, quando eu contrato você para fazer meu mapa, você vai fazer primeiro o estudo ali, antes de me receber, não é? E pagamento adiantado, porque eu não vou ficar horas ali escrevendo para depois a pessoa me dar um bolo, entendeu? Mas você vai me avaliar, vai estudar a minha história antes de ter um encontro comigo. Então, quando eu chego ao local que nós marcarmos, você já sabe o que tem para falar de mim, né? Por isso que você diz que visualizou antes mesmo. Exatamente. Entendi. Eu sei que eu falei, cara, essa pessoa vai me trazer problemas. E eu olhei e falei, a pessoa tem tal planeta fazendo quadratura com o meu planeta, vai dar ruim. Aí a pessoa insistiu. Tá bom. Não, tá bom, atendi. Menina, a pessoa depois começou a me mandar e-mail, que a pessoa não tinha meu telefone. Começou a me mandar e-mail, assim, assustadores. Uma coisa absurda. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? O que eu faço? Aí eu falei, olha, em tantos anos de profissão, eu nunca tive um cliente que falasse isso, que tá tudo gravado. Como é que você pode dizer que eu falei uma coisa que eu não falei? Não só você levou o CD, como eu tenho a prova do que nós falamos, porque para isso tem que gravar. Entendeu?
E aí a pessoa parou, passou um tempo, ela me pediu desculpas. Desculpe, eu estava muito mal. Falei, você está se tratando? Porque não era nem o caso de fazer uma terapia, tem que fazer... Eu não sou a favor de química, mas tem casos que tem que ser psiquiatria, tomar remédio. Tem caso que a psicanálise não dá jeito. Eu tenho amigos psicanalistas e me falaram isso, que eu falei, mas vem cá, tomar remédio não é ruim. Não, sim. Tem casos que a psicanálise não consegue alcançar a origem do problema. Tem que ter uma química para desconfigurar aquele negócio, entendeu? Leiloca, e os clientes te procuram mais por algum motivo? Tô pensando em mudar de emprego, ou recebi um convite, ou um amor, né, uma desilusão amorosa, uma vontade de encontrar alguém. Porque às vezes eu tenho a sensação que as pessoas, quando buscam a astrologia, querem, na verdade, encontrar um vidente, né? Que é alguém que diga assim... ninguém procura um mapa se tá tudo bem. Todo mundo... eu quero fazer minhas previsões. O mapa é uma coisa, é a interpretação do dia do seu nascimento. É uma coisa mais de autoconhecimento. A previsão é outra. Não fala quem é você. O mapa fala. E o mapa é uma vez só que eu faço. É uma consulta atemporal. Para que você veio aqui para a Terra, entendeu? Eu dou as tendências, seja como é que tá a saúde, as tendências profissionais, como é que é a história com a família, etc e tal. Temperamento, etc. Agora a pessoa fala, Leiloca, já fiz meu mapa com trocentos astrólogos, eu quero saber das previsões. Porque uma amiga minha fez com você e gostou. Tá bom, então eu não falo quem é. Então são dois aspectos. Totalmente. Eu não falo quem é a pessoa. Eu falo, Plutão tá assim, de tal ano a tal ano, fazendo isso, isso e isso. É bom fazer não sei o quê, não é bom fazer não sei o que lá, mas o livre-arbítrio é seu. Você vai fazer o que você bem entender. Só fica atenta, porque não sei o que... Por exemplo, tal mês... Não é uma boa você assinar uma escritura, porque vai dar ruim, vai ter uma maquiagem no apartamento, depois vai estourar o cano, depois não sei o que lá. Entendeu? A astrologia não é evidência, é tendência. Mas também pode não acontecer. Disso. Astrologia não é evidência, é tendência. Tendência. Muita coisa não... Pode acontecer, né? Senão eu teria morrido naquele avião lá, entendeu? É verdade. Se fosse uma coisa assim, Maktub, né? Vai morrer. Mas aí... Né? A tua fé, a tua oração vai, gente, me dá um sinal, pega ou não pega esse avião? Leiloca, hoje, dentro da astrologia, olhando, né, o mundo como está, e a gente não precisa só falar de... a gente nem precisa falar de política, porque está tudo muito polarizado, né? Pelo amor de Deus. Mas como é que não é você, né? Mas como é que a Leiloca, astróloga, vê o momento que o país vive? Lembrando que a gente vem de uma pandemia, né? Dificílimo. Primeiro, foi bom você falar da pandemia. Tinha um blog que eu fazia parte do Blog do filho do Boni, do Diogo. Eu falei lá quando Netuno entrou em Peixes, 2012. Falei, gente, não sei se eu falei isso em 2010, 2011, 2012, não sei. Aí eu falei, gente, Netuno vai entrar em Peixes, vai ficar até 26. Não é um tempinho, é um tempão. Eu nem falei a palavra pandemia, eu falei epidemias. A gente vai ter drogas letais, novas drogas muito mais fortes. Em contrapartida, muito mais compaixão com as pessoas de rua, vão aumentar muito. Mas também vai ter street art, né? É o que mais tem. Você vê o boom que a pandemia trouxe, como tem no mundo, né? Rap, trap, movimento né? cultural, e aquele cobra, né? E o que é o Cobra com K, aquele artista plástico de São Paulo que pinta os prédios, sabe? Então isso é bem Netuno em Peixes. Peixes é o último signo, né? É o signo da compaixão, é o signo da confusão mental, é o signo da espiritualidade, da cura, é o signo de opção de coisas. Na astrologia tudo tem para os dois lados. O lado que não é legal é a droga, né? Essas coisas todas novas que a pessoa toma, fentanil, nem sei como é que fala o nome. Fentanil. E simplesmente muita coisa. Mas em contrapartida, os bancos na pandemia nunca doaram tantos milhões como já doaram na pandemia. Então, é bom falar isso, que nós estamos ainda em 2025.
Não acabou. Essa coisa de vírus e fungos, etc e tal, e bactérias, o ciclo netuniano vai até 2026. Tem que ficar atento. Eu, se fosse vocês, inclusive eu mesma, andava de máscara, porque o negócio não tá fácil. Volta a máscara, que tá vindo uma opção de coisa nova aí, que vai pegar... Então, até 2026, segundo a astrologia, a gente ainda tem que ter bastante cautela. Muita novidade. No sentido das epidemias, virótica, viroses. Viroses e bactérias e superbactérias, né? Enfim, é complicado. Mas, por outro lado, você fez uma pergunta, eu quero só terminar. O Plutão ficou em Capricórnio, que foi uma barra de 2008 a 2024. Agora entrou em Aquário, mas ele está retrogradando. Então volta um pouquinho para Capricórnio, depois volta para Aquário e fica até 2043. Como ele é o mais lento, mais longe da Terra, ele fica meses no mesmo grau. Mas ele faz a mudança, mesmo que lentamente, profunda, muita profundidade. Então, por exemplo, quando ele entrou em Escorpião, que representa o sexo, dentre outras coisas, foi o boom do HIV, de 80, até 96, de 80 não sei o que lá. Quando ele estava em Libra, anos 70, foi o boom dos divórcios. Libra, o amor, o casamento, né? Então, onde ele vai? Ele entrou em Sagitário, ficou até de 96 a 2008, pedofilia nas religiões, né? Católico, padre, pastor, etc. Nicolalau, lembra? Uhum. Juiz, por quê? Porque Sagitário tem a ver com as leis, com a teologia, com a fé, com a publicidade, com o marketing, etc e tal. Então, agora que ele está entrando em Aquário, eu acredito que, mesmo que a gente tenha guerra, essas guerras não vão ser tão fáceis de acabar e podem surgir novas guerras por causa do Plutão em Aquário. Plutão é destruição e reconstrução. Para reconstruir, ele destrói para depois reconstruir. É um planeta dificílimo, mas não podemos tirá-lo do sistema solar. Então, tem que aturar. Então, assim, ele estando em Aquário, o que é o Aquário? Tecnologia e ciência. Então, tenho certeza que a gente vai ter cura de várias doenças. É o que eu quero na vida. A gente está falando de destruição, de guerras, mas de reconstrução. De reconstrução. E daí as pesquisas, a ciência, né? O Plutão é aquele assim. O Plutão é aquele assim. Não adianta dar um banho de loja no prédio, porque os pilotis estão enferrujados. Bota uma dinamite, destrói esse prédio inteiro. Tudo de novo. Fazer tudo de novo, porque a base dele, Plutão, que rege os cemitérios, que rege os grandes tesouros no fundo do mar, no fundo da terra, entendeu? Tudo tem os dois lados. Então, ele é assim, ele não trabalha com banho de loja. Vamos pintar o prédio. Mas aí ele será que também está... É uma reformulação da humanidade, né? Vamos destruir para começar de novo. Muito boa a sua pergunta. Pensamento. Muito boa. Olha só quantos planetas lentos que estão mudando. Plutão saiu de Capricórnio, entrou em Aquário. Ainda tá, não vou, entendeu? Urano entrou esse ano em Gêmeos, planetas lentos. Netuno vai entrar no que vem em Áries. Ele já até entrou em Áries, está retrogradando. E Saturno, que é bem mais rápido que os outros, né? Que o ciclo dele é 30 anos, enquanto Plutão é 248 anos. Meu Deus. Então é uma loucura, mas ele rege gerações, né? Então existe uma sinalização muito grande dessa mudança de paradigma. O Urano saiu de Touro, entrou em Gêmeos. Comunicação vai ficar... Meu amor, vamos dizer, o que você falou agora? Como é que é? E-mail? O que é e-mail? Ninguém vai saber mais, porque são novas tecnologias. Urano é tecnologia.
Urano rege Aquário, né? E o Plutão lá está trazendo novas tecnologias. Mas aí também o Urano, que rege Aquário, está entrando em Gêmeos. Então ele vai trazer novo tipo de comunicação. Inclusive gestual, talvez menos palavra e mais imagem. A gente não sabe, né? Muita coisa ainda pode acontecer. Urano é o louco, é o gênio, né? Então tudo pode acontecer. O Netuno vai sair de Peixes, que ele rege Peixes, essa praia toda sinuosa dos craques, do fentanil e não sei, talvez tenha uma melhora na saúde mental, porque você vê que a saúde mental só se fala nisso. Sim. Porque as pessoas estão pirando, né? O comportamento humano está muito assustador, né? Está muito assustador. Então é isso, o Plutão em Aquário, quer dizer, signo de ar, Aquário, Urano em Gêmeos, signo de ar, e Netuno entrando em Áries, signo de fogo. Então saíram de signos de terra e água para entrar em signos de ar e fogo. Tem uma mudança de comportamento também, mas eu ainda acho que a gente vai ter que rebolar, porque as geleiras, meu amor, desgelando, só um milagre para continuar aqui. Só um milagre. Você pode ver as coisas... Você está falando de tempestades naturais. Não, estou falando de fim do planeta Terra. Frio, terremotos. Tudo isso. O que a gente fez? A ganância material desses donos esses presidentes, né, obcecados pelo poder. O que a astrologia vê? Qual o desenho que a astrologia hoje faz desse momento? Não, desse momento político. O momento político, acho que para melhorar ainda vai piorar. Há muita ignorância, né? Existe uma ignorância, essa polarização não tem nada mais ignorante, né? Você não pode dizer que você não é a favor de torturador que pensa que você é comunista e come criancinha, entendeu? É de uma ignorância, de uma coisa retrógrada. É um retrocesso que a gente está vivendo, né? Esse ódio pela internet. Pra quê, gente? A gente veio... Somos todos um, sabe? Intolerância religiosa é crime. Já temos que dar graças a Deus, entendeu? É crime. Não tem essa coisa. Poxa, Deus é um só. Ninguém agora... Guerra Santa. As pessoas estão se matando por causa de... Tem até traficante aí que destrói terreiro de Umbanda, de Candomblé. Respeita os caras. Deixa os caras lá. O Deus deles é o mesmo. Leiloca, quando você mergulha aí nos seus estudos, nos mapas, tem algum momento que você diz assim, tira os tubos, eu não quero ver mais nada? Ou não? Ainda é fascinante tudo isso? É fascinante, eu amo. Eu acho que você aprende astrologia na prática. Eu sou muito ligado em pesquisa, muito. Por exemplo, você está vendo a televisão. O cara, eu me lembro disso direitinho, o cara entrou, era um chofer de táxi, tem anos. Ele entrou no aeroporto, acho que do Rio, não me lembro, e que aí caiu não sei o que, caiu não sei o que lá, e ele fez a passagem. Aí apareceu a carteira dele de identidade. Eu peguei a data, mesmo sem horário de nascimento. Falei, bom, por que esse cara fez a passagem? Deixa eu olhar. Tava na cara, os planetas mais pesados estavam todos mal aspectados. Alguma coisa aconteceria, né? Eu acho que isso aqui é uma passagem muito rápida, e eu acho também que o fato de alguém ter um tipo de passagem X ou Y não interfere. Eu acho que quando o cara fala, Pedro, pega o fichário, chama a Leiloca aí, cara, para falar, pô, fala muito. Leiloca, nesse aspecto de signos, pra gente, enfim, começar aí a pensar em fechar o nosso papo, você já falou que Virgem é o terror. Quais são os signos mais positivos, menos positivos? Ou não tem isso? É tudo um equilíbrio? Não tem isso. Primeira coisa, não tem adjetivo na astrologia. Como eu te falei várias vezes, tudo tem os dois lados. Então, o Virgem pode ser o mais chato? É o mais chato. Mas ele também tem o quê? O que é o Virgem? É o lapidar de uma pedra bruta. Por que o Virgem... A casa de virginiano geralmente tem muita miniatura, porque ele tem toda coisa microscópica. Botou um drone lá em casa.
Não botei, não. Ele é todo, ele é o microcosmo. Por que o virgem é protético? Ou você vai ver o mapa de um protético que fica ali fazendo dente de porcelana, não sei o que lá, o cara vai ter o Mercúrio, regente virgem, numa casa de trabalho, né? Por que o outro lá é escultor? Tudo tem a ver. Lembra aquele filme Ghost, né? Ghost, né? Ghost. Com a, pois é, que a não me... Demi Moore era ceramista. Sim, né? Acho o máximo essa coisa do ceramista. Também acho o máximo. Eu seria, ainda mais que trabalha com argila, né? Capricórnio, terra, tudo a ver, né? Aí, a minha prima é ceramista, aliás, maravilhosa. E aí, que acontece? É isso, cada signo tem uma história. Não tem, tal signo é bom. Você quer que eu diga, fulano é ruim, Beltrano é bom? Não existe. Todos nós temos os dois lados. Claro que tem gente que é muito mais um lado do que o outro. Mas dá pra fazer essa comparação, tipo, não, signo de virgem, se a gente falar no amor, o signo de virgem casa com o signo de Capricórnio, ou não? Esses dois não podem se bicar. A priori sim, mas aí você fala assim, mas vem cá, a Baby do Brasil, canceriana, ficou casada com o Pepeu anos e ele é aquário. A priori um é ar e o outro é água. Mas se você fizer a sinastria, que era aquele outro tipo de consulta que eu faço também, que é ótima, você pega o mapa de A e o mapa de B e vê que você quer ver uma mega sinastria pesadérrima maravilhosa, Richard Burton e Elizabeth Taylor. A sinastria dos dois é emocionante, porque o amor era uma coisa fantástica, a atração era fantástica e o ódio era fantástico. Gente, eles brigavam assim muito, mas era uma sinastria riquíssima para o astrólogo estudar. Sim. Entendeu? Então eu achava assim muito interessante. Eu queria fazer um rápido parênteses aqui, até para, se vocês forem editar, viu, esse menino? Bruno. Capricorniano. Bruno. Eu estou muito bem acompanhada. Isso aí pode ser o final, hein? Aquela que já quer se meter na edição da pessoa, né? Eu estou muito bem acompanhada. Quem era astrólogo? Fernando Pessoa. Não só era astrólogo, como fazia o mapa astral dos heterônimos dele. Não é para qualquer um, né? Geminiano, 13 de junho. Leonardo da Vinci. Galileu, astrônomo e astrólogo. Tem muitos. Jung. Kepler, que era astrônomo, também era astrólogo. Mas Jung, psicanalista, Carl Gustav Jung, de 26 de julho, mesmo dia de Mick Jagger, Stanley Kubrick e Danusa Leão. Enfim, sabe assim, são pessoas que lá atrás, hein, não estou falando nem de gente hoje em dia, né? Mas assim, são pessoas que estudaram. Você está entendendo? Estudaram astrologia. Não é uma bobagem. As pessoas pensam, astrologia, você acha que eu vou acreditar? Porque a única informação que a pessoa tem astrológica é o horóscopo de jornal, que é superficial. Raso. Totalmente raso. Só fala da previsão do Sol. Por exemplo, você vai ler o Virgem, fala, deixa eu ver como é que está o meu signo. Mas quem sabe? Quem vai dizer se você vai ter aquele dia que está escrito lá? Se você ler um livro sobre virgem, você vai dizer, não acredito nisso, eu não sou isso aqui, eu não sou isso aqui também, porque você não é somente Sol em virgem. Você tem Mercúrio, Lua, Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão, ascendente, meio do céu. O que você quer dizer que você está bem acompanhada, Leiloca, com esses nomes que você... Porque são pessoas que eu admiro muito. Espiritualmente, você diz? Quem dera, né? Será que eu teria essa... Não sei. Who knows? Tomara que eles estejam. Tomara. Mas é porque são pessoas sérias, né? Sérias que estudaram astrologia, né? Você ficou me devendo a historinha do Mick Jagger. Corta para anos 70, eu fui no sótão, que eu ia toda noite com Lane Dale, e às vezes ia com outros amigos, com Marco Rodrigues. O sótão era tipo uma boate gay na Galeria Alaska, Copacabana, Barra Pesada, aspas, né, porque só tinha gente bacana. E tinha o meu grande amigo, escorpiano, Amândio, não era DJ, era discotecário que se chamava. É verdade. Maravilhoso. Enfim, aí eu fui com Marco Rodrigues, fotógrafo, e Jorginho Guinle,
filho, né? Não o pai. E Jorginho Guiner, artista plástico, né? Meu grande amigo também. E aí ficávamos lá dançando e eles saíram e falaram, a gente vai pro bar beber uma água. Eu falei, tá bom. Continuei dançando, todo mundo dançava com todo mundo. E era uma boate gay, literalmente gay. Tanto que todo dia o Lenny Dale brigava com o porteiro. Meu amor, quantas vezes você vai barrar Leiloca? Não era nem Leiloca, era Leila. Acho que era Leila na época. Porque eles não queriam deixar você entrar, porque era uma boate gay, né? Era uma boate gay. E o careca, que era o porteiro, falando, não pode entrar mulher. Ele falou, não quero saber. Well, eu caguei, ok? Vamos, Leiloca, sobe comigo. Bom, aí eu olhei para os meninos, estavam bebendo uma água, falei, eu tô com uma sede, saí. Aí eu chego lá, ué, você dispensou Mick Jagger? Eu falei, tá bom. Leiloca, você estava dançando com Mick Jagger? Eu falei, jura? Porque para mim Mick Jagger tinha 1,87 m, né? Jamais seria baixinho como eu. Aí eu falei, amor, para, por favor, pede uma água aí para mim. Aí, olha ali. Aí eu olhei e falei, gente, eu estava dançando com o Mick Jagger. Mas você sabe que eu nem voltei a dançar com ele? Porque ele falou, você não vai voltar? Eu falei, meu crush era Keith Richards dos anos 70, que ele era um gato, né? Pega a foto aí antiga no Google. Um gato. Hoje eu acho que você foi bisolhar ali o mapa astral de Mick Jagger e falou, não, esse não é pra mim, não. Não, nunca tive esse approach com ele. Nunca. Sempre foi Mick. E seus crushes? Você ia lá olhar o mapinha pra ver se ia rolar ou não? Claro. Mas e aí, você seguia? Quando dá, né, pra achar. Não, porque tem gente que não sabe nem o ano, né? Tem gente que não sabe, eu fui registrado em outro ano. Ou então, minha mãe diz que eu nasci tal hora, meu pai diz que eu nasci tal hora, então. Mas se o coração bater e o mapa disser não vai... já tive, já me estrepei muito, porque me apaixonei por uma pessoa errada. Assim, fiquei com os 4 pneus e o step arriados. Arriadérrimos. Nem a astrologia deu jeito. Mas aprendi muito também, né? Também tinham aspectos interessantes, né? Que nos unia. Tinham aspectos fortes, por isso que fiquei um bom tempo com essa pessoa. Leiloca, hoje você também dá uma palhinha aí, né? Da coisa, dessa visibilidade do horóscopo no programa do Antônio Carlos, né? Pelas manhãs. É verdade. Despertador do Rio. É verdade. Eu adoro esse nome, Despertador do Rio. É verdade, eu falo lá. Tem umas mensagens maravilhosas que as pessoas me mandam. Meu Instagram, Leiloca Neves. Recebo mensagens lindas de vocês. Muito obrigada. E tem o teu site também, né, Leiloca? E Facebook, Leiloca Neves. E LinkedIn, Leiloca Neves. Leiloca Neves Astrologia, no Facebook também. E temos o que mais de Thread. Nossa, ela é muito moderna, essa Leiloca Neves. Não, hein? Agora tem um tal de Kawaii, sei lá, Kawaii, uma coisa assim, que eu não vou entrar, não. Recebi Leiloca Neves aqui no Café com Pimenta. Muito obrigada, amada, te amo. Por você ter vindo. Obrigada. Pela sua participação. E foi um prazer, né? A Leiloca aqui no Café com Pimenta, pimentando o nosso bate-papo. Obrigada, Leiloca. Esta virginiana é maravilhosa. Eu que tenho que agradecer, porque ela é top of the top. Virgem e Capricórnio. Tranquilo. Terra. Por isso que a gente, né, se dá bem? É por isso que a gente se entende. Quando eu vim pra rádio, você falou assim... Eu tava na sala do presidente, aí você falou assim, posso falar com você? Nunca vou esquecer. Leiloca, a gente está fazendo um programa e você gravaria com a gente? Eu falei, claro. Ela falou, vou te contar, você pra mim, vou te falar quem já veio. Eu falei, não precisa, amor. Desde o momento que eu falei pra você que eu quero fazer, eu vou fazer, não interessa quem veio. Eu fiquei aquilo, porque eu entendo o teu lado também. Tem gente que fala, será que é legal? Cara, eu gosto da pessoa, eu vou, entendeu? Não tem essa coisa. Depende de quem já fez. Não existe isso, né? Os valores têm que ser revisitados. É isso. Por isso você veio no Café com Pimenta. Obrigada, amada. Sucesso! Um beijo. Obrigada. Beijão. Tchau. Tchau, gente. Família Tupi. Esta mulher não é mole, hein? Ela tem Lilith na casa 1. Vocês se comportem, hein? Porque ela não é mole. Maravilhosa.